Então, dando continuidade à aula passada, na qual estávamos falando sobre as áreas de atuação do engenheiro químico. Então, falamos de algumas áreas, e a ideia agora é finalizarmos essas áreas de atuação, depois as atividades, né, que poderão ser desempenhadas dentro dessas áreas de atuação, e aí vou estar falando para vocês sobre as atribuições do engenheiro químico tanto no CREA quanto no CRQ, tá? Então, só dando continuidade aqui às áreas de atuação. Então, aqui nós temos uma outra área que é na área de química fina, e aí é bom a gente definir o que é essa química fina, né? Então, é aquela atividade de obtenção de compostos químicos que se caracteriza pela síntese e produção industrial de produtos químicos de altíssimo valor agregado em pequena quantidade. Então, isso é o que é caracterizado como química fina. Esses produtos que são desenvolvidos na indústria com o objetivo de gerar um produto de alto valor agregado. E aí, normalmente, esse altíssimo valor agregado acaba tendo uma pequena quantidade, produzindo uma pequena quantidade por esse alto valor. Então, o custo de produção também tem um alto valor. E aí, segmentos de atuação, fármacos, Sandoz, e aí aqui a gente tem alguns exemplos do que são química fina, então, fármacos. Então, a gente já sabe que essas indústrias de fármacos, elas têm um alto valor agregado no produto final deles, mas aqui vale uma ressalva. Eu preciso falar para vocês que é uma grande dúvida que alguns de vocês acabam tendo com relação a trabalhar em indústrias farmacêuticas. O engenheiro químico ele pode trabalhar numa indústria farmacêutica? Ele pode, não tem problema nenhum ele trabalhar numa indústria farmacêutica. Mas aonde ele vai trabalhar numa indústria farmacêutica? Ele vai trabalhar no processo produtivo. Então, ele vai ser responsável em produzir alguma droga, algum produto ali, naquele processo produtivo. Agora, o engenheiro químico ele pode trabalhar em laboratório, desenvolvendo produtos? Não. Então, saindo daqui com o diploma de bacharel em engenharia química, vocês não podem trabalhar em laboratório de desenvolvimento de produto. Vocês podem talvez sair daqui, fazer uma pós-graduação, alguma especialização na área de fármacos, e aí provavelmente vocês podem. Mas só com graduação, igual vocês saem daqui e podem trabalhar numa indústria, por exemplo, uma indústria de cimento, isso pode. Agora, para laboratório de farmacêuticos, infelizmente, a gente não pode, não está dentro da nossa atribuição desenvolver esse tipo de produto. Isso fica sob responsabilidade, principalmente do farmacêutico, né? Ou até um químico, mas nós não podemos estar atuando em laboratório. E aí aqui a gente tem alguns exemplos. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida para o senhor. Pode falar, Otávio. Existe em outras pós também que a gente precisa fazer para a indústria do petróleo, entre outras, ou é só apenas para a de remédio que precisa realmente uma pós para efetuar no laboratório? Igual eu falei, alguns setores na verdade, a gente não tem, a gente não pode estar trabalhando porque não faz parte da nossa atribuição. E de petróleo não tem esse problema, é uma indústria que a gente pode estar atuando. Agora, e na farmacêutica a gente também pode estar atuando, né? Mas depende do setor que você vai estar lá dentro. Então, numa indústria petrolífera, o engenheiro químico ele pode estar trabalhando, tanto na parte de processo, quanto na parte de desenvolvimento de processo, até projeto, pode estar participando. Então, é mais amplo
essa possibilidade de atuação do engenheiro químico. Porém, aqui nos fármacos, infelizmente, a gente fica limitado, e aí a gente fica limitado por causa dessa limitação que a gente tem com relação a nossas competências. Então, a gente não tem competência para estar trabalhando em laboratório de fármacos. No caso, esse exemplo que você deu de petróleo, ele é tranquilo. A gente pode atuar em várias áreas lá dentro, não tem problema nenhum. E aí talvez alguns setores acabam, na verdade, Otávio, principalmente aquelas áreas mais voltadas para laboratório, é um pouco difícil da gente estar atuando dentro dessas áreas. Então, normalmente, em laboratório, é mais químicos, farmacêuticos, ou até mesmo engenheiros químicos, mas aí precisa, igual eu comentei, fazer uma pós-graduação ou alguma outra especialização para que vocês possam ser habilitados a trabalhar, principalmente em laboratório. Então, eu diria que, basicamente, é laboratório que acaba não nos deixando participar em alguns setores. Mas, tranquilo, na petrolífera é bem tranquilo, é bem a nossa área mesmo. Mais alguma coisa? Outra dúvida é a respeito de pós aqui em Londrina. Tem bastante? Como é que funciona? Ou é meio escasso para cá? Para a área de engenharia química, Isso. então, que daí depende muito do que você quer fazer. Se você quer fazer direcionado para engenharia química, por exemplo, você quer fazer alguma área na engenharia química, é muito escasso. Talvez você, aqui em Londrina, você não teria como fazer essa pós-graduação, essa especialização. Talvez você pudesse, Maringá, que já tem um curso há mais tempo, ou o estado de São Paulo, ou até para o sul aqui do estado também tem, para Curitiba. Mas aqui em Londrina, especificamente para engenharia química, a gente não tem. Então, o que você precisaria fazer? Talvez claro, se você quer fazer uma especialização em gestão financeira, você quer fazer parte de gestão de pessoas, tudo bem, aqui consegue atender. Mas se você quiser fazer alguma coisa bem específico mesmo, da engenharia química, é um pouco mais difícil em Londrina, tá? Porque engenharia química em Londrina, nós somos basicamente o primeiro curso. Até tem uma outra, até tinha, na verdade, né? Não tem mais. Tinha um curso de engenharia química na Unopar, mas acabou fechando e não tem. Então, hoje nós somos o único curso de engenharia química presencial aqui em Londrina. Então, e isso que acarreta esse problema da gente também não ter algumas especializações. A gente acaba tendo algumas especializações de segurança no trabalho, gestão ambiental, alguma coisa nesse sentido, mas com foco mesmo em engenharia química a gente acaba não tendo. Então, realmente vai ter que ir para alguns centros mais antigos, né? Vamos dizer assim, algumas universidades que têm a engenharia química um pouco mais de tempo. Então, dando continuidade aqui, a mais alguns segmentos de atuação da química fina, aromas e fragrâncias, e aqui a gente tem como exemplo Duas Rodas, não sei se vocês conhecem essa empresa chamada Duas Rodas, ela fica em Santa Catarina, e basicamente ela é responsável em produção de aromas e fragrância não, mas aromas, principalmente não, na área de alimentos. Ela é bem forte nisso. Então, percebam que o uso desses aromas em quantidades pequenas, mas tem um custo agregado a ele bem alto. Defensivos agrícolas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui perto de Londrina. Como eu já comentei na aula passada, nós temos Nortox, que fica aqui em Arapongas, deve ter uns 40 quilômetros daqui de 40 e poucos quilômetros aqui de Londrina. E nós temos a Damar, que fica aqui em Cambé, que fica ao lado, praticamente em Londrina. Aditivos e catalisadores.
Então, são áreas, são segmentos que representam a química fina. E aqui tem alguns logos, né? O logo da Sandoz, da Novartis, da Abbott, da Medley. Sandoz a gente tem aqui em Cambé também, não é em Londrina, é em Cambé, uma unidade da Sandoz. Nós fizemos uma visita na Sandoz em 2019. Eu fui lá na Sandoz e aí normalmente a gente pergunta se tem algum engenheiro químico trabalhando. E na época a gente tinha, eles tinham, né, um engenheiro químico, uma engenheira química trabalhando na Sandoz. Era uma mexicana que estava morando aqui no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, e aí a gente queria saber qual era a área onde ela trabalhava ali dentro, né? E aí a gente até perguntou se ela poderia estar trabalhando em laboratório, ela falou que não, que ela trabalhava, ela iniciou trabalhando na parte de processo, hoje ela estava na parte de gestão já, mas que ela era engenheira química, então isso é uma, um exemplo importante da atuação do engenheiro químico na indústria farmacêutica. Tiago, tá fazendo uma pergunta aqui. Os estágios de engenharia química, tem empresas em Londrina que chamam? Tem o Tiago. Agora a gente está com uma procura bem maior. Há, há 2 anos atrás, como a gente não tinha muita procura ainda, né? Então a gente acabava não tendo. Na verdade, a gente não tinha divulgação do nosso curso, né? Então hoje, várias indústrias aqui de Londrina já entram em contato e solicitando engenheiros químicos. Então, sempre uma empresa que sempre liga para a gente é a Anchor, que é a antiga Bemis, eu comentei na semana passada. Ela é a maior da América do Sul, né? Então é uma empresa grande, de porte grande, e ela tem necessidade de engenheiro químico. Até então, o que eles faziam? Eles contratavam engenheiros de produção, ou até contratavam engenheiro ambiental, porque não tinha engenheiro químico. Então agora o engenheiro químico tá ocupando o espaço seu dentro da Ancor. E até engenheiros químicos que trabalhavam lá não eram de fora da cidade. Então eles sempre traziam engenheiros químicos de São Paulo, normalmente de São Paulo. Quando eu visitei, eu conversei com eles, eles me falaram que era de São Paulo, não era nem aqui, não tinha nem engenheiro químico aqui do Paraná. A maior parte deles era de fora do estado. Então, eles agora nós tivemos os 2 primeiros estagiários lá dentro, então agora eles estão procurando mais engenheiros químicos, então eles sempre estão pedindo. Tanto é que nós tivemos, vamos dizer assim, a porta aberta por causa desses dois estagiários que estiveram lá, e hoje a gente tem alguns estagiários de engenharia química trabalhando lá como um estágio não obrigatório. Nós temos mais algumas empresas, Hidronorte, nós temos empresas de café que estão com estagiários nossos, nós estamos com indústria de farinha, então também indústrias de papel e celulose. Então, aqui na região tem bastante, o Diego. Há estágio, sim, para que, pelo menos por enquanto, estão atendendo as nossas demandas, tá? Então, isso é uma propaganda que a gente acaba fazendo. No início, os professores precisavam ir nas indústrias, mas agora, com esses estágios acontecendo, vocês acabam sendo o meio de divulgação. Então, tem empresas aqui em Londrina, sim. Até na Sandoz. Na Sandoz também tem. Eles abriram seleção para estagiário lá, acho que foi final do ano passado, e eles mandaram para a gente um folder do processo seletivo. Então, nós estamos ficando conhecidos aqui na cidade. Então, a engenharia química, eles já sabem que, como só temos nós, então eles já sabem que é da UTFPR.
Então, dando continuidade aqui, ó, aqui a gente tem alguns logos, né? Sandoz, Novartis, Abbott, Medley. As duas rodas que eu falei para vocês, que é Santa Catarina, a respeito de aromas. Continuando aqui, mais algumas áreas de atuação do engenheiro químico, então percebam que a área de atuação é bem ampla, tá? É uma área, como eu disse lá no começo, ela não é limitada, né? A gente tem alguns cursos que têm a sua limitação devido à sua, segundo o seu curso, né? Então ele acaba tendo essa limitação, mas na engenharia química a gente acaba tendo uma amplitude um pouco maior. E não é um pouco maior, ela é bastante maior, né? Então, por exemplo, quando você pega, eu sempre cito esse exemplo, não dizendo que o curso é menos que o outro, mas é que cada um tem a sua, atinge um público, e atinge um objetivo dele diferente de cada um, né? Então, por exemplo, eu falo sempre da alimentos, onde que o engenheiro, o tecnólogo de alimentos vai poder trabalhar? Numa indústria de alimentos, tá? Não tem do que fugir. Não adianta falar assim, eu posso trabalhar numa indústria de cimento. Não. Você é formado em engenharia de alimentos, tecnólogo de alimentos, você vai trabalhar numa indústria de alimentos. Quando a gente pega um engenheiro químico, essa amplitude é que permite ele trabalhar em outras áreas. Então, ele pode trabalhar na indústria de alimentos? Pode. Pode trabalhar numa indústria de cimento? Pode. Pode trabalhar numa indústria de energia? Pode. Então, dá uma amplitude, dá uma oportunidade para o engenheiro químico de trabalho muito maior que esses outros cursos. Então, mas isso depende muito de vocês, né? Depende muito da adaptação ou do perfil da pessoa com relação ao curso. Não adianta também uma pessoa que tem um perfil de engenharia de alimentos querer fazer engenharia química só porque ele tem um rol de oportunidades maior. Não adianta, o perfil dele é de engenharia de alimentos, então ele vai ter que trabalhar ali. Não tem problema nenhum. Isso não é um curso que é menos que o outro. Tá? Ele atende o perfil para várias pessoas. Então, uma área que o engenheiro químico pode estar trabalhando na área de biotecnologia. Então, isso é uma área que cresceu muito nos últimos anos, tem crescido muito ainda. Então, tanto que alguns cursos incluem em sua matriz algumas disciplinas que até então nunca teve. Então, por exemplo, curso de engenharia química era muito difícil de ter uma disciplina de biologia, uma disciplina de genética. E nós já temos cursos no Brasil que possuem essas disciplinas de biologia, de genética, para atender essa área de biotecnologia. Então, para atender essa área de biotecnologia, é necessário que se conheça, tenha disciplinas básicas, a biologia e a genética. Então, quem não pode trabalhar na área de biotecnologia? Não, pode. Na verdade, pode sim. É que daí, isso fica dentro de uma ou duas disciplinas. E já são disciplinas mais específicas. Então, por exemplo, a gente pega uma disciplina de bioengenharia, que a gente tem aqui, então ela acaba sendo uma disciplina muito, muito grande, porque ela tem que atender a essas demandas de disciplinas mais básicas e atender a demanda de conceitos mais específicos. Então, é necessário que se consiga atender. Então, a ideia, futuramente, é que a gente consiga, e aí a maioria desses cursos provavelmente vão sofrer algumas alterações e vão ter que ser inseridos na matriz essas disciplinas que vão ajudar, né, por exemplo, no caso de biotecnologia. A gente tem um exemplo aqui da Nova Zymes, energia, gás natural, biocombustíveis. Então aqui o engenheiro químico está atuando bem forte, principalmente, por que eu falo que é bem forte? Porque essa área de produção de biocombustíveis, o engenheiro químico está na parte de processo, ele está desenvolvendo processos ali para produção de
dessa energia a partir de um produto, talvez uma biomassa ou de um resíduo. Então, ele é responsável em fazer essa transformação. Então, ele está bem atuante nessa área hoje. Tratamento de água, tá? É forte essa atuação do engenheiro químico nessa área de tratamento de água. Até um tempo atrás, um pouco mais de tempo atrás, talvez vocês nem eram, nem pensavam em fazer engenharia química ainda, mas os concursos que a gente tinha para essas companhias de saneamento, eles sempre colocavam química e farmacêutico, eles nunca colocavam engenheiros químicos, mas de um tempo para cá, engenheiros químicos estão sendo inseridos, porque eles atendem a essa necessidade do mercado, eles conseguem atender. Tratamento de... Quem quer falar? Eduardo, pode falar. Ô, professor, então, se a Sanepar for fazer um concurso agora, ela já vai inserir engenheiro químico, ela já inseriu antes? Não, ela já insere, tá? Ela já... Se abrir algum concurso aí, você pode ter certeza que o engenheiro químico já está inserido, sim. Tanto que eu conheço alguns engenheiros químicos que entraram na Sanepar através de concurso e só conseguiram entrar porque tinha essa vaga para engenheiro químico. Normalmente acaba concorrendo com o químico ou com o farmacêutico. Acho que farmacêutico nem tanto, mas o químico ele acaba concorrendo. Mas hoje tem essa abertura para o engenheiro químico trabalhar, sim. Ah, entendi. Valeu. Tá bom? Então, a gente tem aqui tratamento de efluente doméstico ou industrial. Então, aqui a gente acaba concorrendo um pouco com a engenharia ambiental. E aí, qual o ganho da indústria em selecionar um engenheiro químico ao invés de um engenheiro ambiental? É que, se ele contrata um engenheiro ambiental, basicamente, o que o engenheiro ambiental vai fazer? Tratar o efluente, ou tanto o doméstico, quanto, eu estou falando aqui mais industrial. Então, ele vai tratar o efluente industrial. Se ele contrata um engenheiro químico, o engenheiro químico também vai fazer esse tratamento industrial? Vai. Só que ele tem uma vantagem, que ele conhece a parte que vem antes do efluente. Então, ele conhece toda a parte de processo. Então, o que o engenheiro químico pode fazer aqui? Ele pode desenvolver ou fazer alguma alteração nesse processo, de tal forma que ele reduza a quantidade de efluente gerado e, consequentemente, ele tem um tratamento reduzido. Então, ele tem uma redução no tratamento desse efluente. Essa é uma das vantagens que acaba se tendo na contratação de um engenheiro químico ou de um engenheiro ambiental. Porque se ele vai contratar um engenheiro ambiental aqui, o engenheiro ambiental vai ser responsável apenas pelo tratamento. Agora, se ele contrata um engenheiro químico, o engenheiro químico vai ser responsável pela parte de processo, que vai ter que ter, e ele já se responsabiliza também pela parte de tratamento de efluente. Então, esse é um ganho que acaba se tendo. E as indústrias, eles analisam isso. Tá? Então, eles fazem essa conta, e às vezes é melhor você ter um engenheiro químico pagando X mais 10 do que você ter um engenheiro químico e um engenheiro ambiental pagando X e X, tá? Então, às vezes, compensa você pagar um pouco mais para um engenheiro químico fazer essas duas atividades do que você ter que pagar para engenheiro químico e para engenheiro ambiental. Professor, Pode falar. em relação ao salário, tem um limite determinado para engenheiro químico ganhar? Quando a gente fala em salário, tem. Na verdade, deveria não, ele tem. Quando você pega os conselhos, eles têm um valor mínimo que um engenheiro químico, não só um engenheiro químico, mas qualquer engenheiro deveria ganhar assim no início de atividade. Então, se vocês forem dar uma olhada lá nos conselhos, eles falam em 6,5 salários.
Só que sejamos bem claros, né? Que empresa hoje queria pagar R$ 6.500 para um recém-formado? Isso eu falo por Brasil, tá? Então, a nível de Brasil. Que local, que indústria queria pagar isso para um recém-formado que não tem a experiência de estágio, mas não tem a experiência. Então, é um pouco difícil de atender essa. E aí, os conselhos, eles deveriam cobrar, né? Se tá lá na cartilha dele que um engenheiro químico ou um engenheiro precisa receber, ele tem uma base de 6,5 salários, 6,5 salários em relação ao salário mínimo, então eles deveriam cobrar, fiscalizar. Mas a nível de Brasil, a gente não consegue respeitar esse valor. Então, hoje, engenheiros químicos recém-contratados no Brasil, e aí eu vou falar, isso depende muito de região para região. Então, está em torno aí de 3 a 4 mil reais para recém-formado. Tá? Então, mas, eu conheço um amigo que ganha 2. Talvez ganhe até 1.500. Tem, mas depende muito da região, depende muito da empresa, tem algumas variáveis que interferem nesse valor que tem essa alteração de um local para outro. Mas eu sei e aí eu vou tomar por base, porque a gente é difícil a gente saber o salário dos nossos alunos depois que eles saem daqui, né? Mas enquanto estagiários, a gente tem uma noção do valor. Então, temos estagiários ganhando desde R$ 800 até 2.600. Então, nós temos estagiários dentro dessa faixa. Então, provavelmente, a gente vai ter também recém-formados ganhando mais que 800, né? Nessas empresas menores, eles vão ganhar mais que 800, talvez acabe ganhando aí uns 1.300, R$ 1.400 no começo, tá? Isso que eu estou falando é no começo. E esses que ganham 2.600, né, de estágio, talvez recebam um pouco mais, que aí deve receber uns 3.500, R$ 4.000. Então, são esses valores que a gente tem e noção hoje do mercado. Mas 6.500 eu acho muito difícil uma empresa no Brasil pagar para um recém-formado. E aí, recém-formado saiu da universidade e já entra na indústria, então é muito difícil a gente ter esse tipo de valor, de remuneração. Tá bom? Valeu, professor. E isso depende também, Eduardo, depende muito do período que a gente está, né? Hoje, nesse período que a gente está, né, em tudo isso que a gente está vivendo, é um pouco mais complicado. Então, depende muito também do cenário nacional com relação a esses valores. Então, hoje talvez ele esteja um pouco mais baixo, talvez há 2 anos atrás ele estava maior, mas depende muito do período, como está a nossa economia, como que a economia nossa está andando, então depende muito disso. Então, aí quando eu consigo fazer uma comparação, por exemplo, quando eu me formei, então a gente tinha um outro governo, a gente tinha uma outra estabilidade, então a economia nossa era mais estável. Isso que eu estou falando é 2002, tá? Então, 2002, talvez a maioria de vocês, alguns de vocês, ou a maioria de vocês não fossem nem nascidos ainda. Mas em 2002, eu entrei na indústria em 2002. Naquela época, estávamos 10 anos quase 10 anos, né, de plano real, e a economia era bem estável, muito estável mesmo. Então, eu lembro que eu entrei ganhando, na época, em 2002, R$ 1.200. Tá? Ó, eu estou falando a 2002, quase 20 anos atrás, eu ganhava R$ 1.200. Na época, esses R$ 1.200, ele dava mais que os 6,5 salários. Porque na época, se eu não me falha a memória, o salário mínimo era uns R$ 200. Então, eu ganhava ali um pouco mais que o salário
talvez eu ganhava os mesmos 6,5, por exemplo. Com um ano trabalhando nessa empresa, esse salário ele foi para, o meu salário foi para 2.400, então ele dobrou. Então era uma época muito diferente. E hoje eu estou falando para vocês que tem, talvez essa empresa que está com o aluno estagiando lá, pagando R$ 800, se ele for contratado, ele vai receber R$ 1.200, R$ 1.300. Então, estou falando que um profissional hoje que está saindo da universidade está ganhando a mesma coisa que eu ganhava há 20 anos atrás. Por isso que eu falo que depende muito do contexto que a gente está. Então, hoje a gente tem uma economia muito diferente daquela época. A gente está vivendo uma pandemia que nunca ninguém viveu isso dessa geração. Então, são contextos diferentes, mas que hoje o que a gente tem realmente é isso. Esse salário de 6,5 ele não sendo respeitado, porque dependendo da empresa, ela não consegue atender, não é nem porque ela não quer, às vezes ela não consegue atender mesmo diante de todo esse cenário. Deixa eu ver aqui. Então, Diego, ó, eu até vi esses dias aí com relação à média de salário de um engenheiro químico, e a média de salário do engenheiro químico, eu até, na próxima aula, não vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom, eu vou disponibilizar essa pesquisa que tem lá, eu vou atualizar ela. Mas eu lembro que o salário médio aí de um engenheiro químico no Brasil era em torno de 5 a 5.500 reais. E aí também depende da função que você está exercendo, tá? Então, a média de engenheiro químico era mais ou menos de 5 a 5.500. Mas aí, engenheiro químico trabalhando como coordenador, como supervisor, como gerente, como diretor, e aí o salário vai mudando. Então, eu lembro que tinha para engenheiro químico mesmo, função engenheiro químico, que na verdade não é função, né? Engenheiro químico não é função, ela é o curso que a gente acaba fazendo, ela não é uma função. Mas a gente estipulava assim que os engenheiros químicos, a média de salário era mais ou menos R$ 5.500. Eu vou atualizar isso para vocês. E aí a gente tinha, eu lembro que a gente tinha engenheiro químico há 2 anos atrás ganhando 20, 30 mil reais. Tá? E tinha engenheiro químico ganhando 1.500, 2.000 reais. Então são essas faixas. Então, isso depende muito, e vamos pensar assim, eu vou entrar ganhando R$ 1.200, é muito baixo, eu quero mais. Mas no início vale muito mais a pena você ganhar experiência do que se preocupar com o salário, sabe? Com o tempo, você tendo essa experiência, isso vai te proporcionar ganhos salariais. Você tem um aumento no seu ganho salarial quando você tem mais experiência. Então pense assim, me ofereceram ali para trabalhar numa indústria R$ 1.500, mas é pouco. É um pouco acima do salário mínimo, então é um salário e meio. Vai, ganha experiência, faz o teu networking, né? Faz a tua divulgação, e se tiver a oportunidade de crescer dentro da empresa, você vai crescer. Se você não tiver essa oportunidade, outras oportunidades virão. Então, aproveitem cada oportunidade, porque eu sei de gente que ganhava R$ 1.200, R$ 1.300 e hoje está ganhando bem mais que isso, tá? Deixa eu ver aqui. O Genésio fala, é difícil conseguir emprego fora do Brasil? Porque dizem que a demanda para engenharia química é grande. Ó, não é difícil da gente conseguir emprego fora do Brasil, não. Então, só que aí a gente tem alguns requisitos que são não são diferenciais, né, mas que são mais exigidos. Então, precisa ter essa fluência no inglês, né, que aqui no Brasil até precisa ter o conhecimento da língua inglesa, mas internamente a gente acaba consegue trabalhar nas empresas com um inglês
superficial. Já fora não, né? Então, você precisa ter essa fluência. Então, não é difícil, tá, ô Genésio? Até nós estamos com um aluno que foi contratado, um foi contratado e o outro está estagiando numa indústria fora do Brasil. Então, nós estamos com um aluno, quer dizer, ex-aluno, né, porque ele se formou agora, foi contratado para uma empresa na Irlanda, tá? Então, ele está trabalhando nessa empresa, ele até, eu não sei o valor que ele ganha, e aí também não adianta a gente fazer conversões, né, porque o que ele ganha, ele gasta lá, então é bem diferente. Vamos supor, imagina que ele está trabalhando lá e ganhando 2.000 euros. A gente faz a conta, nossa, o euro está mais de R$ 7, ele ganha 14.000 reais, ganha. Só que esse dinheiro, ele gasta lá, né? Ele gasta esses 2.000 euros, ele acaba gastando lá onde ele está morando. Então, acaba a gente não podendo fazer essa conversão. Se ele trabalhasse lá e mandasse todo o dinheiro para cá, tudo bem, mas só que ele precisa viver, ele acaba, a partir do momento que ele mudou para lá, ele tá vivendo lá, tem que pagar aluguel, tem que pagar alimentação, tem que pagar transporte, tem que pagar tudo. E aí, isso o custo de vida também é mais alto, tá? Mas é possível sim, é possível do engenheiro químico trabalhando fora do país. Tem alguns países que sempre estão atrás de engenheiros químicos para trabalho. É um desses países que eu sempre ouço falar, já vi pessoas indo a trabalhar, é o Canadá. O Canadá tem uma procura bem grande por engenheiros, e engenheiros químicos têm ido trabalhar lá. Então, é possível sim, tá? E não é difícil, tá? E não é uma coisa muito... Não é difícil de acontecer, não. Mas uma outra coisa que eu posso te falar é que é mais fácil você estar trabalhando aqui e ir para fora, ou seja, você é transferido para outro país, do que talvez você conseguir, assim, mandando currículo. Então, é bem mais difícil. Mas também não vejo problema nenhum. E aí eu dou um exemplo. Eu tenho um amigo que trabalhava no Brasil e foi ofertada uma vaga de emprego para ele na Arábia Saudita. Ele foi, sabe? Ele foi para lá sem problema nenhum. Depois até mudou, né? Hoje nem está mais na Arábia Saudita, mas continua continua não, né? Ele mudou para a Europa e hoje ele mora na Europa. Então é possível sim, não vejo problema nenhum, e também não vejo dificuldade, tá? É possível do engenheiro químico podendo trabalhar. Então, é isso mesmo, Genésio. O Canadá é um país que tem uma necessidade de engenheiros muito grande. E eles têm eles gostam bastante de brasileiro. E eu falo de engenheiro, né? E é isso porque o engenheiro, o brasileiro, ele chega, e aí eu tenho alguns exemplos de pessoas que foram para lá, que eles acabam tendo uma certa limitação. Qual seria essa limitação? Então, vamos imaginar que eu estou lá trabalhando na indústria e quebrou um equipamento. Então, o que o canadense normalmente faz? Não, vamos trocar, vamos arrumar o outro, vamos esperar chegar, se vai demorar, mas vamos trocar. O brasileiro dá um jeito. O brasileiro não tem isso, não. O brasileiro, tem que funcionar, vamos dar um jeito aqui, vamos dar desviar, vamos fazer alguma coisa, a gente vai fazer, não dá para ficar guardando se chegar, não. A hora que chegar, a gente pega e troca. E é esse que acaba sendo um grande diferencial. Eduardo, ela acaba sendo de alguma certa forma uma gambiarra, mas é uma gambiarra boa. Por quê? Porque enquanto você também não pode cruzar os braços e ficar esperando que o equipamento chegue, né? Então eu acho que essa gambiarra,
tem dois lados, né? Nesse lado é um lado que a gente precisa, não pode ficar esperando. Vamos pensar numa indústria aí que milhões por dia ela ganha, ela tem um faturamento de milhões, e imagina milhões, uma hora dela parada, 2 horas parada, quanto isso não custa? Então, a gente precisa fazer alguma adaptação, precisa encontrar uma forma de isso não continuar, não ficar parado. Porque é muito difícil. Você imagina a indústria ficar parada aí porque não tem equipamento, não tem uma peça e a gente vai ficar esperando. Não dá, vamos fazer o que dá por enquanto, e a hora que chegar a gente resolve o problema. Quantas vezes eu na indústria a gente não teve que fazer algumas adaptações por causa disso? Porque aí a peça não tinha, ou era noite, como que eu ia justificar que a indústria ficou 6 horas parada no meu turno? Então não dá, sabe? A gente acaba nos virando, né, nessas situações de obstáculo que a gente tem durante o desempenho do trabalho nosso. Então, você acaba tendo que arrumar alguns artifícios para conseguir resolver o problema. Então, mas é isso mesmo, a gente precisa estar nos adaptando, é isso que a gente precisa fazer. Seria muito fácil cruzar o braço e falar, não é culpa minha, não é culpa minha, mas a gente precisa resolver, né? A gente está ali para resolver problemas. Basicamente, o engenheiro é isso, ele está ali para resolver problemas, propor soluções, e se a gente não fizer isso, não tem o que fazer, sabe? Claro que tem momentos que não tem o que fazer mesmo, tem momentos que não tem como desviar, não tem como adaptar, não tem como fazer nada. Mas, dentro do possível, não tem como. Então, só para vocês terem uma ideia, eu lembro eu nem vou lembrar qual indústria a que eu estava trabalhando, mas eu lembro que deu um problema no processo de moagem. No processo de moagem, a cana ela passa, né, por 5 rolos, cinco equipamentos de moagem, né? A gente chama tudo de moenda, mas cada um dos, dos equipamentos ali que compõem a moenda, que a gente chama de terno, né? Cada terno desse, ele juntando tudo, ele faz o resultado de uma moenda. Então, a cana ela precisa passar de um terno para o outro. É um processo contínuo, e ele precisa ser um após o outro, não tem como desviar. Então, o que acontece se um desses parar, travar, quebrar? Não tem como passar, não tem jeito. Você vai fazer o quê? Não tem como fazer alguma outra opção, não tem jeito. Mas você tem que dar um jeito, né? Você vai ficar com a indústria parada durante 2 dias, 3 dias, esperando consertar? Não vai. Então, o que a gente fazia? Fazia um bypass, ou seja, desviava. Então, vamos imaginar que quebrou o segundo terno. Então, essa cana que saía do primeiro, que ia entrar no segundo, a gente criou uma alternativa ali, criou um bypass que essa cana ela pulava para o terceiro já. Então, tinha prejuízo? Tinha. Que prejuízo? A gente não ia conseguir aquele rendimento, aquela recuperação de açúcar que a gente estava querendo. Mas a gente conseguia recuperar isso lá na frente. Então, a gente fez dessa forma. Desviamos, e isso ficou 2, 3 dias para conseguir arrumar. Mas a indústria estava funcionando, tá trabalhando, a gente tentando recuperar lá na frente essa defasagem de extração que aconteceu anterior. Então, percebam que é uma gambiarra, mas que é uma gambiarra que ela precisa ser feita, e aí a gente chama de adaptação mesmo, igual o Genésio falou, é uma adaptação que a gente acaba tendo que fazer. Não é uma adaptação eterna, né? Ela não vai ser para sempre aquilo, mas é uma adaptação provisória. A gente faz essa adaptação para que o prejuízo seja bem menor. Vai ter prejuízo? Vai, mas ele vai ser bem menor do que se tivesse tudo parado. Tudo bem? Então, continuando.
Aí eu coloquei aqui alguns órgãos públicos, né? Então, que o engenheiro químico vai poder estar trabalhando, Sanepar, aqui no Paraná, Sabesp em São Paulo, IBAMA, prefeituras, ANP, então são alguns exemplos de órgãos públicos que o engenheiro químico vai poder estar trabalhando. Universidades, né? Então, são locais em que a gente acaba encontrando engenheiros químicos. Laboratórios de pesquisa, então, bastante laboratórios de pesquisa na área de desenvolvimento de processo existe. Nós temos bastante engenheiros químicos trabalhando. Laboratório de desenvolvimento de produto ou de processo, isso daqui normalmente é dentro da empresa já, né? Então, essas empresas maiores, elas têm um setor dentro delas, que é a parte de P&D, né? Que é de desenvolvimento de produto. Empreendedorismo. Então, alguns de vocês têm esse perfil de empreendedor. Então, com o tempo, a gente vai percebendo que essas pessoas, elas acabam se identificando, né? A gente acaba percebendo esse perfil de empreendedor, aqueles que talvez não se contentem em estar ganhando um salário mensal fixo. Então, tem alguns que querem empreender, que quer abrir uma empresa, que quer desenvolver um produto. Então, tem perfis para essa área de empreendedor, sim. E aqui, de novo, só continuando, mostrando alguns logos dessas indústrias que a gente falou. E aí, dentro dessas áreas de atuação, né, o que o engenheiro químico pode estar fazendo? Que atividade que ele pode estar desempenhando dentro de todas essas áreas que eu falei para vocês? Então, ele pode estar trabalhando na área de pesquisa, ele pode estar trabalhando na área de desenvolvimento de processo, escolha das operações de processo necessários de transformação, tá? Então, são algumas das atividades que o engenheiro químico vai poder estar trabalhando. Mas eu vou deixar isso para a gente conversar a partir da semana que vem, que nós já estamos chegando no nosso horário, e eu vou pedir para vocês permanecerem na sala, que a Tatiane é a representante do tratamento de resíduos sólidos da UTFPR, e ela quer conversar com vocês. Ela é do curso de engenharia de engenharia ambiental, e ela vai querer conversar com vocês. Tem alguns assuntos aí que é importante para vocês, e eu quero que vocês escutem o que ela tem para falar. Tudo bem? Oi, Tatiane. Deixa eu ver a Tatiane. Oi, Boa Tati. tarde, tudo bom, bem? professor Edmilson? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Acabei a aula com eles agora, já comentei que você estaria conversando com eles um pouquinho aqui depois, a partir de agora, no fim da nossa aula, mas tá disponível para você, Tati. Obrigada, Edmilson.